desse projeto que está sendo iniciado hoje. Gostei muito do vídeo do irmão Robson, que fez esse projeto arrojado, né? Vou usar isso nas próximas falas. Mas enfim, como a gente já falou na nossa sessão lá, onde o mundo tal, é mais um passo do Supremo Conclave para favorecer os irmãos também, fortalecer esses laços, incentivar o estudo, o aprofundamento da nossa cultura, da nossa doutrina, da nossa filosofia. E para laurear esse evento de êxito, nós tivemos a sorte do voluntariado do nosso irmão Robson Ferreira dos Santos, que é parente do Ney Inocêncio dos Santos, né? Que é um irmão que é grau 33 do Rito Brasileiro, um irmão que veio do Oriente de Paracatu, Minas Gerais, se desprendeu dos seus afazeres, é professor, formado em filosofia, formado em psicologia, é de uma loja centenária do GOB e hoje se voluntariou para estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento. Então quero pedir desde já uma salva de palmas. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa falar aqui, que aqui é um papo de irmão para irmão. Portanto, o tablado é desnecessário quando a gente está falando de irmão para irmão. Pode ser que algumas vezes a gente vá subir ali só por uma questão didática. Mas em primeiro momento eu quero que vocês compreendam que aqui são irmãos falando com irmãos. Não há pretensão alguma de que eu possa lhes ensinar alguma coisa das quais vocês já não sabem. Eu venho aqui muito mais para aprender do que para ensinar. Sei que talvez a caminhada que eu tenha feito durante algum tempo tenha me trazido algumas visões diferentes, ou algumas propostas diferentes daquilo que a gente observa dentro daqueles rituais. E ao ser convidado para esse projeto arrojado, e eu acho que arrojado sim, porque quando a gente se envereda por um trabalho a ser um desbravador, ou a ser um semeador, que a gente encontra grande parte da caminhada ainda cheio de árvores e cheio de caminhos com muitos arbustos, árvores e sujeiras, onde a gente precisa tirar isso durante desse caminho e fazer nascer, ou fazer crescer, ou fazer brilhar realmente o terreno fértil que ali está proposto. Isso é arrojado. É arrojado que a gente pense no ano de 2023, pós-pandemia, que nós tenhamos homens livres e de bons costumes, que um dia adentraram aos templos maçônicos e puderam, a partir disso, buscar clareamento. E aqui, a proposta é que a gente possa caminhar, e eu não quero prendê-los muito tempo, a gente vai falar no máximo 50 minutos aqui, no máximo 50 minutos. Eu acho que se eu não conseguir falar o que eu preciso falar para vocês em 50 minutos, eu não vou falar em 3 horas, eu não vou falar em 4 horas, tá? A prolixidade é uma das principais, um dos principais malefícios que nós encontramos dentro da maçonaria. Por quê? Porque indivíduos que pouco têm a contribuir numa fala, mas ele quer falar muito mais dele do que da própria fala em si. Ele não quer se colocar enquanto ponte. Na verdade, ele quer se colocar enquanto destaque, enquanto luz. Então, quando a gente fala isso, a gente está começando a discutir quais são os caminhos filosóficos nos altos graus do rito brasileiro e qual a aplicabilidade disso na nossa contemporaneidade. A primeira coisa que a gente vai pensar é que, para que cada um de vocês sai de suas casas todos os dias ou todas as semanas, vestem seus aventais, vestem seus paramentos, lindos, maravilhosos, coloridos, brilhantes, para repetir rituais que muitas vezes a gente não sabe de onde sai, por que sai e para que sai. Não é só ritualística, eu gosto de visualizar enquanto liturgia, enquanto processo litúrgico, onde eu tenho um rito e um ritual proposto dentro daquilo ali, e indivíduos consonantes para se trabalhar. Eu acho uma grandíssima falta de respeito que o irmão sequer leia um ritual antes de fazer uma sessão. É o
o mínimo que se espera de um irmão é que ele vá para uma sessão com o ritual lido. Em outros ritos, é claro que nós temos a exigência que seja de memória, mas aqui não é o caso. Uma coisa que eu quero muito que a gente comece a pensar é qual a importância que se tem em se espantar. Porque a filosofia, ela nasce do espanto, meus irmãos. Ela nasce do espanto de um sujeito que nunca olha a mesma coisa duas vezes da mesma maneira. Se vocês reviverem, pegarem, abrirem os rituais de aprendiz de vocês hoje, vocês vão enxergar coisas que vocês nunca viram na vida. E para cada vez que você abrir um ritual do grau 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, daqui 30 anos vocês enxergam coisas diferentes. Estava conversando com o irmão Ney ali na reunião agora, ele me dizendo: Robson, eu tenho 58 anos de iniciado, você não tem isso de idade. E eu aposto que até hoje ele se espanta com as entrelinhas que ele consegue enxergar dentro dos rituais. E quão fascinante é isso dentro da proposta filosófica, que o sujeito filósofo é aquele que se espanta com aquilo que vê, ou seja, que não se conforma. Isso é muito próprio, isso está muito vívido dentro da própria filosofia, muito baseada em enaltecer ou trazer os resquícios ainda que restam da valorização nossa enquanto sujeito brasileiro e os processos da nossa nação, para que a gente possa lá na frente se tornar um apóstolo, que somos nós, graus 33, aqueles que estão aqui, porque ele não é mais um missionário, ele não é mais um indivíduo que busca uma mestria, ele não é mais simplesmente um guardião do rito, ele é o próprio rito em si. Aqui nós não temos, na grande maioria dos irmãos que aqui estão, nós não temos aqui sujeitos que praticam o rito. São indivíduos que são o rito em si. E quando nós dizemos que somos aquilo que vivemos, intimamente, fazemos isso rotineiramente. Por isso deveremos nos importar com espanto. Que quando a gente ouve um irmão dizendo: nossa, mas hoje a gente diz e a gente observa dentro de uma loja um irmão dizendo: espere que ele viva um ano como mestre para que ele possa então caminhar nos altos graus. Essa falácia, ela já deveria ter morrido há muito tempo. Essa falácia da gente dizer isso não é do seu grau, isso não é para você, isso não pode ser visto por você, em um determinado momento você vai ver isso, isso tinha que ter morrido há muito tempo. E por que isso tinha que ter morrido? Porque nós, enquanto apóstolos daquilo que somos dentro do nosso rito, seríamos ou deveríamos ser capazes de dizer tudo, de todos os graus, de aprendiz a servidor da ordem, da pátria e da humanidade, sem dizer um sinal, um toque e uma palavra. E que possamos fazer com que qualquer um compreenda aquilo que nós estamos falando, sem entregar para ele aquilo que nós juramos, sem sermos perjuros. Por quê? Porque somos dominadores daquilo que fazemos todos os dias. Aplicamos aquilo na vida cotidiana. Por isso somos aqueles que devemos nos espantar. Nos espantar pelo quê? Por aquele irmão, por aquele sujeito que ainda diz: isso não é do seu assunto, isso não é da sua alçada. Eu gosto muito de contar uma história que aconteceu comigo na minha sabatina do grau de companheiro para mestre. Eu sou estudioso de filosofia, eu me formei em psicologia tem 20 anos, tá? Eu tenho 22 anos de sala de aula, eu posso até parecer novinho, mas já passei tenho 43 anos e tenho 23 anos de sala de aula. E nesses 23 anos de sala de aula, eu fui imbuído de um processo de conhecimento e de um desejo tão grande de saber, e eu tenho provas cabíveis de que o conhecimento vai nos levar aonde nós quisermos e vai abrir as portas que nós desejamos, e talvez o conhecimento faça nós, maçons, chegarmos onde nós queremos e pararmos de viver de história. Porque a gente cansa de ouvir filosoficamente que o que sustenta a maçonaria são os feitos do passado. Hoje nós estamos escrevendo história. Nós estamos vendo a história sendo escrita.
Naquela reunião a gente escreveu história. Nós fizemos de um passado um presente. E de um presente um futuro. Um futuro para que quando nós não estivermos mais aqui, nós sejamos lembrados não pelo que somos, mas pela eternidade dos nossos feitos. Pela eternidade dos nossos feitos. E eu gosto muito de dizer, porque quando estava sendo compelido na minha sabatina de grau, o segundo vigilante, que era o responsável pelos nossos ensinamentos, disse simplesmente para mim: Robson, que prazer você tem em estudar, ou ver, ou buscar coisas que não são do teu grau? Como sempre, tupetudo, disse para ele assim: o prazer de fazer aquilo que eu não recebo de você. Se me urge dentro um desejo por mais, quem será o outro que vai me tolir disso? E a gente sabe, enquanto detentores do grau 33, que tudo que nós aprendemos no caminhar de um capítulo, de um conselho, de um alto colégio e de um supremo, está tudo aí para todo mundo. Só que é o que é interessante, porque a filosofia nos ensina isso muito bem. Quando Platão, lá no século 4 a.C. aproximadamente, diz para nós assim: imagina, lá no livro 7 da República, ele diz assim: imagina um povo que nascesse acorrentado nas mãos e nos pés, virado da cabeça pela parede, e nessa virada de cabeça da parede, durante o dia, a luz do sol projetava na parede imagens que eram vistas como monstros, e à noite uma vela por essa fresta também dissesse que são monstros. Imagina que um dia um desses sujeitos saísse, se libertasse dessas correntes, e com duras penas e com muito esforço ele conseguisse romper todas essas barreiras e sair dessa caverna, e encontrasse ali fora, depois de uma cegueira, a sua vista se adaptasse às luzes, e ali ele pudesse ver que fora da caverna existia um mundo de possibilidades diferente daqueles que estavam ali dentro, E aí ele diz o seguinte: vou voltar então e vou contar para as pessoas o que eu vi aqui fora. Não, não volte. Não volte. Eles vão te matar. Eles vão te matar. Por quê? Porque eles estão na escuridão. Porque eles são incapazes de visualizar o conhecimento. Essa luz que Platão está dizendo para nós é o conhecimento. Que talvez quando nós recebemos essa luz lá atrás, nós tenhamos que ficar algum tempo, nós tivéssemos que ficar algum tempo nebulados e até cegos, e que a gente vai demorar muito tempo para enxergar o total. E sou pretensioso em dizer que muitos de nós, ou talvez a nossa totalidade, não consiga nunca mais adaptar a sua vista a essa luz toda que recebeu. Por isso que toda vez que nós falamos em maçonaria, nós precisamos visualizar essa proposta. Eu peguei um exemplo aqui, eu sei que nós recebemos membros de outras potências seculares, mas eu gosto muito dessa fala, que eu acho que ela encontra muito o rito brasileiro, sabe? Que é essa frase do brasão do Grande Oriente do Brasil, que diz que novo, porém antigo. É interessante porque eu não sei se vocês já conseguiram perceber, mas existem pessoas que ficam muito presas a dizer assim: antigamente era assim, e vai continuar assim. Antigamente se fazia dessa maneira, e vai continuar dessa maneira. Tradições, elas são para serem entendidas, compreendidas, seguidas quando viáveis, e revisitadas quando propostas. É muito difícil, eu sou membro de uma loja de 143 anos. A média de idade da minha loja é 63 anos. Isso porque tem muitos membros que puxam a média para baixo, membros de 26, 25 anos. 26, 25 anos. E não poucos membros. Nós somos uma loja de 80 membros no quadro. O nosso quadro de obreiro são 80 membros, e uma sessão regular ela tem 56 membros presentes.
E não é difícil a gente ouvir. Você vai falar todos os títulos da loja quando você estiver abrindo. Mas por quê? Se eu falar o último, já predispõe que ela tem todos os anteriores. Porque sempre foi assim. Porque sempre foi assim. Bom, agora eu chego novo nessa proposta. Com um viés de pensamento novo. Eu preciso entender o que ele está dizendo dentro dessa proposta e fazer ali a minha proposta. Porque quando a gente começa, então, a entrar nessa ideia, a gente começa a querer descrever um pouco. E aí eu sei que é irrisório, ou é muito pretensioso meu, de minha parte, tentar explicar aquilo que é feito por vocês, e que muitas vezes é estudado por mim, e eu sei que ainda tenho muito a caminhar, mas a gente sabe que nas descrições dos nossos altos corpos, a gente tem no primeiro momento aquilo que nós chamamos de mestria superior, que seriam os graus do 4 ao 14. Mestria superior. Olha que interessante essa fala, né? A gente faz um mestre, e esse mestre, ele não está completo. A gente sabe que ele não está completo. A gente sabe, inclusive, que dá para ele nada. Ou um grande enigma, que ele vai precisar de mais 29 graus, 30 graus, para poder entender. A gente dá para ele um enigma. Só que esse enigma, ele é muito bem trabalhado naquilo que nós chamamos de mestria superior. Ou seja, a gente vai fazer daquele mestre um mestre melhor. E como que a gente vai fazer desse mestre um mestre melhor? E para que a gente vai fazer isso? Para torná-lo cavaleiro. Para torná-lo cavaleiro. Cavaleiro de quê? Da igualdade, da fraternidade e da liberdade. E nessa ideia de tornar esse sujeito um cavaleiro, é para que depois eu possa lançá-lo em missão. Entende que eu não vou soltar o cara de qualquer jeito. Se ele estudou aquilo, se ele buscou aquelas virtudes propostas, eu posso dizer assim, vai. Vai que você está pronto. Você está pronto não para defender, mas você está pronto para dizer sobre esse assunto. Para que depois eu dê para ele a guarda de determinados princípios. E que no final eu possa honrá-lo enquanto apóstolo. E nesse sentido, a gente precisa entender que quando nós falamos de virtudes, nós falamos de algo muito importante dentro da filosofia. Talvez, dentro da filosofia aristotélica, nós devemos encontrar muito mais de virtudes do que em qualquer outra filosofia. E quando ele fala em virtude, ele vai falar para a gente em 3 delimitações de virtudes. 3 tipos de virtudes. Aquelas virtudes que são desenvolvidas, que são as virtudes morais. As virtudes espirituais, que são aquelas adjacentes à concepção de virtudes morais. E as virtudes teologais, que são aquelas que sobrepõem a natureza humana na proposta de um bem viver em sociedade. E quando nós falamos dessas virtudes, e quando nós buscamos na ideia de Aristóteles, ele diz pra gente que as virtudes, elas vão trazer pra gente 2 benefícios. O primeiro deles é um benefício pessoal, que é a felicidade. O desenvolvimento das virtudes vai trazer para nós a felicidade. Mas a felicidade não do ponto de vista real, local e imediato. Porque para Aristóteles a felicidade é um fim último. Eu não devo fazer para ser feliz. Eu devo fazer porque tenho um compromisso com aquilo que acredito. Ninguém merece absolutamente nenhum elogio por ser virtuoso. Porque ser virtuoso é uma obrigação. Infelizmente nós vivemos em uma sociedade em que, deturpado todo o processo de construção social e todas as nossas instituições basilares quebram todos esses valores, destroem e fazem desses valores cada vez mais voláteis, nós temos a possibilidade de elogiar o cara por ser honesto,
elogiar o cara por ser tolerante, elogiar o cara por ser digno, elogiar o cara por ter um caráter, elogiar ele por ter qualquer uma dessas virtudes: lealdade, franqueza, verdade, coragem. Então, a primeira ideia de Aristóteles é falar pra gente o seguinte: desenvolve uma virtude, que isso vai te fazer feliz. E segundo, um ser virtuoso propõe uma sociedade virtuosa, que é uma sociedade ética. Então, o fim último da moral virtuosa, ou do desenvolvimento de virtudes aristotélico, é que você projete na sociedade uma sociedade ética. Uma sociedade ética, para que a política, enquanto arte do concerto, funcione dentro de uma proposta ética. Porque o ser que está ali é um ser virtuoso. Por isso a gente confia tanto no irmão. Por isso que é pregado tanto pra gente assim: confia no teu irmão. Ele não tem o seu sangue, mas se precisar, ele dará o sangue dele por você. Por quê? Porque em princípio é essa a proposta da virtude. Só que infelizmente nós estamos trazendo para dentro das nossas lojas sujeitos que infelizmente não conseguem se moldar à proposta maçônica e fazem da maçonaria um mundo profano. Então os doutores que estão lá fora trazem os seus doutorados para dentro das lojas. E aí eles não são capazes de serem aprendizes. Os juízes, os desembargadores, os políticos ou coisas do tipo, eles vêm para dentro, eles trazem esses títulos todos para dentro. E aí eles são incapazes de serem aprendizes. Eles são incapazes de serem telhados. Eles são incapazes de serem reprimidos. Eles são incapazes de ouvir um não. Você não pode falar. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Por quê? Porque lá fora ele é o doutor. E infelizmente, às vezes até dentro da loja, os irmãos se referem a ele enquanto doutor. E nesse sentido, nós somos incapazes filosoficamente de fazer alguma coisa por esse irmão. Por quê? Porque quando a gente pensa na ideia da filosofia, e aí eu vou puxar para vocês lá em Sócrates, quando ele diz que só sabe que nada sabe, ele está dizendo para nós o seguinte: em você está todas as respostas. E se em você está todas as respostas, venha com o pote vazio. Gente de pote cheio não tem condição de aprender nada não, gente. Se você chegar aqui, entrar para dentro dessa sala e dizer assim: ah, o que ele vai falar eu já sei, fica lá fora. Porque infelizmente você vai fechar olhos, ouvidos e boca para tudo que eu falar. E principalmente você vai fechar seu coração, para que você possa receber aquilo que eu tenho para te dar. E eu vou dizer para vocês, pode não ser o melhor que você vai ouvir, mas é o melhor que eu posso dar hoje, com aquilo que eu tenho de melhor para entregar. Então compreendam que quando Sócrates fala, só sei que nada, sei, ele está dizendo, vem para dentro da loja, fica em silêncio, ouve, cala e finge que não ouve. Não é isso que diz o mestre da descrição? Ouve, veja, sinta, perceba e cale. Até o ignorante em silêncio passa por sábio. Até o ignorante em silêncio passa por sábio. E um dia eu recebi uma frase, um marcador de página de uma amiga, ela é freira, que tinha uma frase assim: o silêncio valoriza as palavras. E para fazer silêncio, a gente precisa desenvolver uma virtude espiritual, que se chama sabedoria. Desgraçado o homem que envelhece antes de ser sábio.
Tomara que cada um de vocês envelheçam depois de se tornarem sábios. Então o irmão tem, como mestre da descrição, ele tem a oportunidade de aperfeiçoar valores do homem e colocar em exercício mais uma virtude, que é a descrição. Indispensável à convivência em sociedade, pois nós devemos ter discernimento, regulando nossas palavras e ações, a fim de evitar situações que possam ferir o outro, sendo a descrição composta de sentidos como ver, ouvir e calar, para que possam corretamente, e não por impulso e refletido, falar. Quantas vezes nós ferimos por puro prazer e vaidade? Vocês fazem ideia de que o ser humano é o único animal, ou dentro de toda a proposta racional que nós temos, nós ofendemos, agredimos e ferimos de graça, por pura vaidade? Não aquela vaidade, mas a vaidade de discurso. Não a vaidade de fitas coloridas e livros baratos. Não aquela. Mas a de discursos. Porque o conhecimento ele não serve para oprimir, ele serve para libertar. O presidente de loja, ou melhor, o presidente de alto corpo, que entender que ele deve ser humus, ele será menor do que todos os membros que ele fizer iniciado ali dentro. Porque não deve nascer de mim, o que deve nascer é em você, a partir do que eu coloco nos seus pés. Humus, humildade. Não tem que nascer Robson, tem que nascer o que eu faço disso. É isso que vai me tornar eterno. Eu não tenho que falar que fiz. Eu digo isso muito na minha loja. Eu digo isso muito. Não precisa me colocar nenhuma placa, nenhum nome em lugar nenhum. Eu quero ver a coisa funcionando. Nasceu, toca, faz funcionar, mas não precisa ter meu nome. Não há necessidade. Não há necessidade. E aí dentro disso a gente tem outras virtudes ali propostas. E a filosofia nos indaga sobre a importância de uma vida analisada. Por quê? Porque dentro do próprio Sócrates ele diz para nós que uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. Quantos de vocês aqui têm analisado as suas vidas à luz dos rituais que vocês guardam nas gavetas? Será que ela compensa ser vivida da maneira que ela está sendo vivida? Meus irmãos, enquanto psicólogo eu sei que infelizmente nós homens morremos de boca fechada. Nós fomos criados em gerações em que eram tolhidas todas as nossas palavras, os nossos sentimentos, os nossos afetos. E por conta disso, nós achamos que é besteira dizer de virtudes, de sentimentos, de angústias. E quanto mais isso acontece, menos nós conseguimos desenvolver as nossas virtudes. Por quê? Porque virtude é um hábito. Nós não nascemos virtuosos, nós nos tornamos virtuosos. E você pode ser franco a vida inteira. Uma vez que você não for, você será punido por isso. Você não está alheio a isso. Não quer dizer que você foi franco a vida toda, que você pode não ser nunca. Não quer dizer que você foi honesto o tempo todo, que você não pode recair em desonestidade. A virtude é um hábito. Deve ser feito todo dia. E a mesma coisa acontece dentro da maçonaria. Nós temos que ensinar para os nossos irmãos isso. Meu irmão, não é porque você pratica benevolência hoje, é que amanhã você pagou a de hoje. Ou a de hoje. Não é porque você ajudou uma pessoa hoje, é que amanhã você já pagou de hoje. É contínuo. É todo dia. A proposta é que a gente consiga fazer com que os sujeitos entendam que esses rituais eles são um hábito, que esses ensinamentos e esses graus eles não são pura e simplesmente graus. Eles são sentidos que devem ser marcados dentro do coração de cada um de nós. É bonito dizer isso? Talvez eu esteja sendo um tanto quanto poético. Mas o que há da vida se não for a poesia e a arte?
o que mais vai encantar esse irmão a estar dentro da loja? Se eu não trago para ele encantamento e poesia? E encantamento e poesia nós damos a esse sujeito pelo quê? Pelo grau e pela profundidade do ensinamento que nós damos a ele. Pela seriedade que nós fazemos cada grau. Se é para bater o pé 3 vezes no chão, bate com vontade. Se é para botar o dedo no peito, coloca com vontade. Para aquilo ali ficar marcado. Nós temos 5 sentidos. A iniciação tem que perpassar por esses 5 sentidos. E tem que ficar cravada no sujeito. Por isso é que eu digo que é muito importante a gente entender todo o processo filosófico de cada formação e de cada grau. Façam grupos de estudos. Porque no grau 9 a gente vai pegar um spoiler. Sabe o que é spoiler? Spoiler é você pegar algo que você vai ver lá na frente hoje. No grau 9 a gente vai pegar um spoiler do 31. Não é isso? A gente pega um pouquinho do 31, só que a gente ainda não sabe. E é difícil às vezes dizer para o irmão que aquilo ali não tem nada a ver com política partidária. Porque geralmente no final dessa cerimônia, o sujeito ele quer discutir política partidária. Não, a justiça aqui, meu irmão, ela vem por 2 vieses distintos. A gente sabe que ela vem por 2 vieses distintos. Ela vem pelo viés religioso, especificamente dentro do Pentateuco, onde fala-se de uma liberdade, em que Cristo liberta os cativos. E quantos de nós somos cativos das nossas próprias existências? Quantos de nós somos cativos das nossas próprias vidas? Porque não conseguimos romper com aquilo que queremos ser e somos aquilo que a sociedade quer que a gente seja? E a justiça humana? A justiça legal? Aquela que é legítima? Aquela que deve fazer com que os sujeitos sejam respeitados na sua individualidade e que não deve, em hipótese alguma, de fazer distinções de raça, credo. E ele vai dizer que nós temos a proposta aqui de justiça em 2 vieses distintos: a humana e a divina. Em maçonaria, a justiça é a verdade. E o que é verdade? Verdade vem do latim veritatis, que significa ver de perto. Eu só conseguirei de fato saber que é verdade quando eu estiver próximo. Eu só sei o que é Supremo Conclave hoje, porque eu senti o cheiro dos lugares, porque eu percebi as pessoas que aqui trabalham, eu convivi, troquei com essas pessoas. Ela se torna para mim verdade nesse momento. Verdade. Constituindo a justiça o fundamento, o sustentáculo de qualquer sociedade, pois nada subsiste na desordem e na violência. Compete ao mestre da justiça do rito brasileiro, principalmente em nosso país, Brasil, com tanta desigualdade e injustiça social, o dever de ser sempre fiel aos postulados morais do grau e combater as injustiças, enfrentar os perigos e prover a justiça. É interessante porque às vezes a gente vê um sujeito bater no peito, andar com aquele avental bonito, com aquela insígnia bonita do grau 9 e permitir que a funcionária dele almoce comida fria depois que todo mundo comeu. Que ela coma carne de segunda enquanto ele come de primeira. Consegue entender a discrepância? Eu estou te dando um exemplo simples. Muito simples. De que, se nós não fizermos da filosofia maçônica verbo, pouco importa a gente estar aqui. Pouco importa. Verbo, entendam. Verbo é palavra mais ação. São Francisco de Assis, quando é interpelido pelos seus amigos, dizendo assim: volta para sua casa, você tem riqueza. Não, me mandaram reconstruir essa igreja.
Não, a gente te ajuda, a gente paga alguém para vir aqui. Ele vira, olha bem para a cara dos amigos e diz assim, você quer me ajudar? Pega uma pedra, construa a igreja comigo. Houve um tempo em que eu acreditei em palavras. Se a tua atitude fala mais alto do que a tua palavra, eu não escuto o que você fala. Não adianta você dizer para mim que é e tem todas as medalhas do mundo, se aquilo ali não é refletido em ações. Seja aprendiz. Aprendiz literalmente, tá? Num grau mesmo. Porque essa balela de dizer que você é um eterno aprendiz, eu vou dizer que me causa uma certa repulsa. Me causa uma certa repulsa. Por quê? Porque isso irresponsabiliza o irmão por todo o conhecimento que ele tem. Você não vem dizer que você é um eterno aprendiz, não. Você está em eterno aprendizado. Mas você não é mais aprendiz. Já tem muita malícia, muita caminhada e muita proposta de mudança dentro de você. Que talvez por incapacidade de jogar para dentro e fazer com você essas mudanças, você diga que é um eterno aprendiz para justificar os seus erros. Você está em eterno aprendizado. Ok. Mas eu estou dizendo de um aprendiz literalmente. Que se ele conseguir introjetar isso de uma maneira, a projetar no mundo, a uma proposta de verbo, ele fez uma grande mudança. Ele consegue retribuir filosoficamente aquilo que ele aprendeu. E aí depois a gente tem mais algumas virtudes. Mais algumas virtudes. E aí eu quero trazer uma frase de Kant para você, lá do imperativo categórico. Eu cortei um pedacinho dela, mas eu gostaria que a gente pensasse nela dessa maneira. Age de tal maneira que a tua ação se torne uma norma universal. Você sente a pancada disso? Você consegue perceber a porrada disso que dá na cara da gente? Eu faço por você, não é porque você é maçom. Eu faço por você porque eu sou maçom. Não é sobre você, é sobre mim. Eu sou tolerante com você, não é porque você é maçom, é porque eu sou. Eu tenho que garantir aquilo que eu aprendi e aquilo que eu posso dar ao outro. Eu sou tolerante, eu sou prudente por mim, não é por você. E aqui a gente tem algo para mim, dentro dessa filosofia aristotélica que a gente estava falando, do desenvolvimento das virtudes, é uma palavra muito forte, que é temperança. Temperança. É o fiel da balança, sabe? Para os mais antigos aqui, sabe o que é um fiel da balança? A gente pegava, botava uma balança, botava o peso de um lado e a mercadoria do outro, ela ficava no meio, aquilo ali a gente chamava de fiel da balança. Toda vez que a gente fala em temperança, a gente fala em viver no fiel da balança. Ser fiel aos nossos princípios. Princípios esses que são lapidados dentro da nossa vida. Nós pegamos um sujeito que tem algumas características, que é livre de bons costumes, é isso que diz, né, por aí, e lapidamos. Proporcionamos uma escola moral para que ele faça o seu aperfeiçoamento. Mas ele vai fazer. Eu costumo dizer muito isso. A maçonaria é coletiva, mas a caminhada é muito solitária. Ela é particular. O aprendizado é em coletividade, mas o que eu faço disso é meu. E Kant vai dizer, age de tal maneira que a tua ação se torne uma norma universal. Faz, não é porque todo mundo está fazendo. Faz o que você acredita que é certo. Mesmo que todo mundo faça diferente. Mesmo que todo mundo diga que é errado. Mesmo que todo mundo diga que é errado. E aí a gente vai chegar no ápice dessa mestria. E o que é interessante é que no final dessa mestria a gente recebe um prêmio. Mas a gente recebe um prêmio por quê? Porque espera-se que você adquiriu todas as virtudes. Ou seja, espera que você perseverou em todas as ideias. E que ali especificamente você pode, então, ser dito um sujeito que tem todas aquelas virtudes. Por quê? Porque o que a virtude une, nem a morte separa. Nós somos unidos porque todos nós temos os mesmos propósitos de virtudes. E isso, nem a morte vai separar.
Por quê? Porque isso aqui hoje está fazendo a gente eterno. Porque a minha ação vai me fazer eterno. Porque as minhas obras vão me fazer eterno. Porque as pessoas que virão depois de mim saberão que ali existiu um sujeito virtuoso. Então, que a virtude une, nem a morte separa. Que é aquele anel maravilhoso que a gente costuma usar ou receber. Bom, e aí a gente chega então na cavalaria. Antes de falar de cavalaria, dos graus, né, de 15 a 18, eu gosto muito de falar dessa cavalaria como quem é Demolei aqui, ou quem já passou, ou conviveu dentro da ordem de Demolei, sabe do que eu vou falar agora. Deadland foi fascinante, foi maravilhoso em pensar nisso. Porque ele pensa num sistema de educação tão fascinante que é a formação de um cavaleiro. O cavaleiro não recebe uma espada de uma hora para outra. A primeira ideia de um cavaleiro é que ele seja um pajem. Ele vai se aproximar do cavalo, vai cuidar do cavalo, coisas do tipo. Vai limpar a cama do cavalo. Mas ele ainda não vai pegar escudo e espada. Sabe? Ele vai pegar e ele vai se tornar um pajem, aprendiz, companheiro, mestre. Ele ainda não sabe manusear uma espada. E depois disso, ele vem para a mestria, ele vira um escudeiro. Na escuderia, ele vai aprender o quê? A arte de fazer cotidianamente as funções básicas de um cavaleiro. Afiar a espada, limpar escudo, trabalhar o cavalo. Para quê? Para que agora ele receba o prêmio do seu esforço, que é a tão famigerada espada. E por que eu disse da ordem de Demolei? Porque quando Deadland cria o plano de pedagógico da ordem de Demolei, e aí lá na cavalaria a gente vai entender que são só cargos, mas quando a gente olha para a ordem, quando a gente olha para a maçonaria, quando a gente olha para a ordem de Demolei como um todo, você vai compreender que é isso que ele está dizendo, né? Por quê? Porque o iniciático ele é um pajem. O Demolei, ele é um escudeiro. E ele vai receber por direito, aos 17 anos, a investidura como cavaleiro. Então o que você tem que perceber a partir disso? Que não é qualquer um de nós que recebeu uma espada, não para que a gente use, mas que a gente possa usar assim que fosse preciso. E a nossa espada é qual? A nossa espada é a nossa voz, a nossa luta. Então aqui a gente tem a liberdade sendo algo muito mais do que um direito. Ela é uma obrigação. E por que eu digo que ela é uma obrigação? Quando a gente parte da filosofia contemporânea, especificamente da filosofia existencial, e aí escuta de Sartre, por exemplo, que nós estamos jogados no mundo, que nós somos ou fomos condenados à liberdade, que a liberdade para nós não é um presente, que a liberdade para nós é uma condenação. E isso advém muito daquilo que nós chamamos de processo de construção humana, porque na Idade Média o homem tinha um referencial, uma bula de vida, né? Ele tinha um caminho, onde você vai nascer, e se você seguir as verdades reveladas a respeito de Deus, você vai viver uma vida plena. Na Idade Moderna, então, ele é mais racional, e Descartes divide mente, cérebro e espírito, né? Faz todo o processo de construção do racionalismo e do empirismo, das experiências e coisas do tipo. Então você tem um direcional de vida também. E a hora que você chega na contemporaneidade, no período pós-guerra, o que vai acontecer? Esse homem vai ser um sujeito sem referencial. Hoje nós lidamos com maçons de uma era sem referencial. E o pior de tudo é que cada vez mais nós recebemos sujeitos cada vez mais frágeis, psiquicamente, emocionalmente e moralmente dentro das nossas lojas. Porque a sociedade é incapaz de formar sujeitos fortes do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico. E aí nós vamos receber esses sujeitos dilacerados aqui dentro. Então nós temos uma bomba na nossa mão, porque nós vamos pegar a pedra e vamos tentar tirar a leite dela.
Nós vamos pegar uma pedra e vamos tentar tirar leite dela. E aí, realmente, nós vamos pegar uma pedra bruta e vamos tentar fazer dela uma coisa melhor. E quando a gente fala dessa ideia de condenados a ser livres, eu acho muito interessante que a gente possa incutir em cada um de nós que liberdade é sinônimo de responsabilidade. É sinônimo de responsabilidade. Para cada direito que eu tenho um dever a ele inerente. E isso é muito claro. Isso é muito claro. Só que parece não ser claro, inclusive para nós. Quando nós pedimos para aceitar determinado erro nosso, dar um jeitinho em determinada coisa, inventar uma coisa. Nós temos a liberdade, mas será que nós sabemos usá-la de acordo com aquilo que é a responsabilidade que nós queremos assumir a partir dela? E aí a gente vai ter 3 cavaleiros: o da liberdade, o da igualdade e o da fraternidade. Eu quero puxar um gancho aí para fraternidade especificamente. Tá? A gente sabe que fraternidade vem análogo à descrição de amor. Porque a palavra amor no grego ela pode ser traduzida de 3 maneiras diferentes. Eu posso traduzir amor por ágape, que é o amor incondicional, aquele que nós temos por um ente superior. O amor eros, que é o amor carnal, né? É o amor químico, é o amor sexual, especificamente. E o amor filo, que é o amor fraternal, aquele que a gente tem por um irmão. Então não é difícil entender que esse cara que está do seu lado é alguém que você ama. E que é alguém importante para você. E que quando você o fere, você está ferindo a si mesmo. Porque ao iniciarmos, nós todos carregamos a mesma capa. Eu digo isso na ordem de memória. Quando eu vou dizer para os meninos, eu falo assim: olha, escuta uma coisa. Quando você bota essa capa nas costas, você não está carregando só o seu nome. Você está carregando o nome de todo mundo aqui. E muito cuidado. Porque se você pisar numa poça de merda, vai espirrar em mim. E eu não quero que o meu diploma seja sujo pela merda que você fez. Por isso é que liberdade tem a ver com responsabilidade. E aí, no fim desse capítulo, nós temos então o Cavaleiro Rosa Cruz. Vou dizer pouco dele, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, que para mim, por ser um grau mais espiritualizado, e por isso que eu não vou puxar esses vieses filosóficos, mas como eu presido um capítulo Rosa Cruz, toda vez que eu vou fazer a cerimônia do grau 18, eu fico pelo menos uns 2 dias com dor no corpo. Porque é uma cerimônia que exige muito espiritualmente da gente, muito emocionalmente da gente, a gente tem que se entregar. E ela não é, em hipótese alguma, uma cerimônia sobre o cristianismo. Ela é uma cerimônia sobre Jesus Cristo. Então, se nós estamos falando para os nossos iniciáticos que ela é um grau cristão, não, ela é um grau que enaltece a figura de Jesus. A pedra única que se rachou e verteu sangue e água. No 19 ao 30, nós temos aí então a possibilidade de mandar vocês para onde? Para a missão, vocês já estão prontos. Quando um cavaleiro recebe a espada, vai à luta, meu amigo. Vai à luta, meu amigo. Vai à luta. Tanto é que quando um cavaleiro, lá na Ordem de Molay, atinge 18 anos de idade, ele vai enfrentar as encruzilhadas da vida. Que é o que a gente precisa fazer. E aqui é a hora que a gente tem que falar. Porque se lá atrás, no 4, nós tínhamos que ouvir e calar, aqui a gente tem que falar o compromisso. O compromisso. E entendam que aqui a gente tem no mínimo 25 pessoas aqui dentro, que ao abrirem suas bocas, abrirão com uma propriedade muito grande daquilo que sabem de maçonaria. E que sabem de virtude, que sabem de valor, que sabem de construção humana. Mas se calam. Sabe por quê?
Porque cansaram-se de dar pérolas aos porcos. Cansaram de jogar pérolas aos porcos. Cansaram de, por exemplo, dizer assim, eu vou dar uma palestra, vou falar sobre um assunto da minha loja, e as pessoas fazerem assim, lá vem querendo aparecer. Aí você entrega um diploma, como o irmão Juliano está dizendo, você pega o diploma de um grau que você galgou, chega lá, entrega para o venerável, ou tira um xerox para ele não amassar, né, bota no saco, abre aquilo, lê, tá todo mundo do teu lado, aí ó, olha lá, olha o pavão, olha o pavão, olha o pavão, tá querendo aparecer. E aí, você tem uma péssima reputação, você tem vários desafetos. Por quê? Porque prego que destaca leva a martelada, meus irmãos. Se vocês se cansarem de fazer, ninguém vai fazer. Se vocês que têm propriedade não fizerem, infelizmente nós vamos passar uma reunião inteira discutindo se a gente vai tomar Heineken original. Porque o maçom virtuoso, e que compreendeu o sentido dos seus estudos, sai então em missão, proposta assim por meio de filosofia, acerca dos temas que a sociedade urge de cuidados, que são justamente os graus de missionários que a gente vai ter. Então cada um deles traz para nós a urgência de se discutir ou de se apresentar para as pessoas. Teve um dia que eu ouvi um irmão, né, falou assim, você pratica o rito brasileiro? Nossa, eu acho engraçado o nome missionário da agricultura. Eu falei assim, você acha engraçado porque você não entende? Você quer que eu explique? Porque se você quiser que eu explique, eu explico. Então é muito daquilo que o Juliano estava comentando ali. Se nós não respeitarmos, ninguém vai respeitar por nós. Se a nossa comenda de guardião da ordem da pátria da humanidade, servidor da ordem da pátria da humanidade, não valer para nós o que vale qualquer uma outra do grau de interesse, ela vai valer menos mesmo. Ela vai valer menos. Você não precisa nem pôr. Porque se ela não vale para você aquilo que você galgou para que valesse, não pôr. Não pôr. Nós somos o valor que damos para aquilo que fazemos. Ninguém vai dizer para você ou desmerecer algo que você fez, se você é o primeiro a merecer. Então são todos esses os missionários. E para cada um são temáticas específicas. E o que eu quero que vocês percebam nisso aqui é que cada um desses traz para nós um compromisso valiosíssimo de trazer para o sujeito aquilo que o rito brasileiro se propõe: conhecimento, arrojo, apropriação daquilo que é nosso enquanto Brasil. Para, gente! Para de explicar o rito brasileiro pelo rito escocês. Nós somos legítimos. Nós temos história. Os nossos rituais, eles não dizem nada análogo ao rito escocês antigo e aceito, que não sejam aqueles graus de final que tem alguma analogia. Alguma analogia. E olha que interessante isso. E aí nós vamos ter lá no 4, que é o mestre da perseverança, que aqui, que no escocês chamaria perfeito sublime maçom, que tem algumas coisas que são sim parecidas. Mas peraí, tem do 4 até o 13. Você vai falar da mesma coisa? E ali, você não vai conseguir tirar o que é propriamente do rito brasileiro? Para. Nós somos o único rito que conseguimos trazer uma originalidade para o Cavaleiro Kadosh, que é o Cavaleiro da Filosofia, que é o Kadosh filosófico. Porque quando vocês olham nos rituais dos outros ritos, você vai ver que tem pelo menos, não sei se são 9 Cavaleiros Kadosh, 9 tipos de Cavaleiros Kadosh. E nós conseguimos dizer que ele é um Cavaleiro da Filosofia. E
Por que ele é um cavaleiro da filosofia? Porque quando nós abrimos os nossos olhos para a missão e indagamos os sujeitos sobre as posições deles frente àquilo que é cada uma dessas temáticas, nós estamos trazendo para os sujeitos inquietações. A filosofia é esse bicho que inquieta, que enfia a faca na costela deitada para ela entrar mais. A gente não tem obrigação de dar resposta, mas a gente tem uma obrigação vital de provocar. Eu não estou aqui falando o tempo que eu estou falando para que vocês saiam daqui com alguma resposta. Pelo contrário, eu quero que vocês saiam daqui com um monte de perguntas. Não para mim, mas para vocês. Para vocês. Por isso é que eu disse, o maçom desde o grau 19 ao 29 passou por todos os departamentos da atividade da cultura humana e está apto a adquirir o superior espírito filosófico. Filosofia. Já falei de filo, amigo, fraterno. Zofia, sabedoria. É um sujeito que se aproxima, que está próximo, que tem um desejo por saber, um desejo por conhecimento. E isso é fascinante. Quando você tem a proposta de dizer assim, eu vou ler esse ritual uma vez, eu vou ler de novo. Não, mas espera aí, tem um negócio aqui que eu não entendi. Fulano, você entendeu isso aqui? Como você entendeu isso aqui? Vamos fazer um grupo de estudo do grau 4, do 7, do 9, do 14. E isso não precisa vir de orientação do Supremo Conclave, não. Isso precisa ser arte de vontade. Mas não a vontade do outro, a sua vontade. A sua vontade. Né? No latim, vontade pode ser traduzido como volare, como volere ou como voluntas. Voluntas, a vontade que depende do outro. Volere, vontade de ação. Por isso é que quando você vai à missa, para aqueles que vão à missa, dizem assim, fiat voluntas tua. Ou seja, seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade. Não depende de mim. Não depende de mim. É a mesma coisa que fazer. Ney, eu estou pensando em fazer um estudo ritualístico do grau 4. O que você acha? Você pode ajudar? Você autoriza? Ou seja, a vontade dele delimita a sua vontade. Não é mais fácil dizer assim, olha, eu estou fazendo isso, a proposta é essa, o planejamento é esse, e eu estou usando esses materiais que vieram do Supremo Conclave. Eu estou te apresentando, pode ser um modelo que vocês possam usar para os outros altos corpos. Uma vontade de ação. E não simplesmente ficar sentado numa poltrona, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, porque ela não vai avisar que está chegando. Né? Outrora, o grau de Kadosh prestava-se a variadas interpretações. Basta recordar a existência de 8 classes principais de Kadosh, que a gente já falou anteriormente. Né? Várias versões conflitavam com o generoso espírito da maçonaria, ligadas como estavam a ideia de vingança contra o trono e contra a igreja romana, para o martírio de Jacques de Molay, o grande mestre dos templários. O rito brasileiro restaurou e acentuou o inato conceito do Kadosh filosófico, porque hoje atraso em cultura e erro. E aí a gente chega então nos autocolégios. Os autocolégios são sujeitos que estão ali já prontos para poder cuidar do outro. Nós somos os sujeitos que cuidamos do outro. Como que você cuida de uma coisa que é sua? É óbvio que para guardar ou resguardar o bem público e assim defendê-lo, o detentor do grau 21, ele precisa ter a consciência esclarecida do julgamento, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Lembra lá do grau 9? Ele aparece aqui de novo, trazendo para a gente uma necessidade de justiça, de igualdade. No rito brasileiro, o grau 31 é o complemento superior do grau 9, o mestre da justiça.
Os conceitos gerais que conformaram o grau na velha maçonaria permanecem no rito brasileiro. Nesse entretanto, dá-se ao maçom o necessário cabedal de conhecimento para tornar um elemento atuante e construtivo no meio social em que vive. Cultura social e política, ao invés de inofensivas e anacrônicas digressões históricas. Em cada país onde nasceu ou onde vive, o maçom tem o dever fundamental de contribuir para o bem público, porque se a maçonaria não tem pátria, os maçons também não. Se a maçonaria não tem pátria, a gente não tem. E uma coisa é fato, gente. Se a gente pega esses relatos históricos que são envolvidos à alegoria do grau, eles não têm muito a ver com a nossa história. A gente vai ter que ter um conhecimento muito maior para poder abarcar isso e fazer uma analogia. Então precisa ser tapa na cara, precisa ser, olha, eu quero que aqui você faça isso. Eu quero que você guarde isso. Agora quando eu vou para o Egito, para Roma, para Grécia, vou falar de pesar algumas coisas, de abrir portas, portões e porteiras, com penas e adjacências. Espera aí, gente. Eu estou ensinando um grau para o cara. Ele precisa absorver a filosofia daquele grau. Ele vai ter que absorver junto com essa filosofia, mitologia egípcia, mitologia grega. Espera aí, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. E a gente vê algumas coisas grotescas. Irmãos fechando loja para dar palestra no tempo de estudos de cabala para aprendizes. Irmão sabe andar, gente. Antigamente rastejava. E você vai ensinar para ele a árvore da vida. Se ele acabou de nascer, está engatinhando. Por fim, no 32, a gente tem o guardião do civismo. Civismo não quer, nem usa a força pela força, no serviço da comunidade. O homem forte, que somos todos nós, é aquele que se conforma com as verdades espirituais, oriundas da religião que professe ou da filosofia que cultive. E em cada pátria procura seguir o exemplo dos seus maiores paradigmas de bem e de honra. O maçom, assim estruturado, é inexpugnável e serve efetivamente à pátria através dela, a humanidade. Para quê? Para que nós busquemos a ordem. Nós precisamos de liturgia, de ritualística. As pessoas degringolam as coisas sem um processo litúrgico, sem tradicionalismos. A gente estava conversando hoje na hora do almoço. É por banalizar a ritualística e dizer assim, vamos fazer uma sessão mais célere. Nós perdemos muito tempo aqui. Vamos para o Ágape mais rápido e lá nós fazemos uma sessão de 5 horas. Mas aqui vamos fazer de 20 minutos. Abra com uma martelada, fecha com uma martelada, suprime estudo, mas não esquece de passar o saco para pegar o dinheiro. E o que for de pepino, deixa debaixo do martelo. E vamos beber cerveja gelada. E falar palavrão, e falar bobagem. Eu não sei se nas lojas de vocês tem o grupo sério e o grupo de bobagem. O grupo de bobagem parece não serem maçons. É impressionante. Causa vergonha. Vergonha. Aí me diga uma coisa. Você veste capa de poder? Espera aí, estou saindo de casa agora, vou vestir minha roupa de maçom. Ah, não, agora eu estou no grupo de sacanagem direito. Vamos mostrar então. Agora eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou macho, que eu sou descolado, que eu bebo, que eu viajo, que eu tenho uns videozinhos aqui para mandar para a galera, né? Mas na loja não. Vamos passar o esquadro em todo mundo. Vamos botar todo mundo no esquadro. Passar
a trolha em todo mundo. Peraí, ué, que não pode acontecer ter errado, não. Mas aí sai, tira a capa de poder. Meu irmão, não é o avental que vai te mudar. É o que você traz para dentro disso no cotidiano, no dia a dia. No dia a dia. Porque aquilo lá, perdão da minha palavra, mas são fitas coloridas e metais baratos, gente. Ou vocês têm algum colar de ouro aqui? Entende? É o que a gente sempre diz. Se você vestiu um colar e perdeu toda a sua filosofia, todo o seu processo de vida, toda a sua construção moral, você não entendeu nada de maçonaria. Absolutamente nada. Absolutamente nada. E a maçonaria testa a gente, porque ela dá pra gente títulos maravilhosos. Ela testa. Ela testa. Pera aí, eu vou falar que ele é o muito poderoso. Muito poderoso. Muito poderoso, irmão! Aí ele acredita, né? Levanta igual um pombo, né? Eu sei que vocês estão visualizando alguém, gente. Eu sei. Eu tenho certeza disso. Levanta um pouco. Poderoso, megalomaníaco, master, blaster, mega, maior do que o grande arquiteto. É o enorme arquiteto do universo. Aí ele levanta, sauda todo mundo. Aí começa, né? Fulano, ciclano, beltrano, tarará, coluna da direita, coluna da esquerda, cortinas, teto, chão. Meus irmãos, não entendeu nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque tem que ser estruturado efetivamente para poder servir a humanidade. Porque senão ele não passa de guardião para apóstolo. E por que a gente está dizendo isso? Porque quando a gente está guardião, é como se a gente seguisse alguém. Vamos pensar aqui. Eu tenho lá, no processo anterior ao processo de crucificação, morte, ressurreição de Cristo, eu andava com os caras todos e tal, escolheu os caboclinhos e estava andando com eles, não é? Ótimo. O que eles eram? Alunos e ele professor. Aquelas pessoas só guardavam o que ele ensinava. Quando ele vai e volta, é que ele vai começar a lançar os caras para fazer o que eles tinham que fazer. E é justamente isso que vai acontecer. Porque o teu apostolado, ele começa a partir do momento em que você se torna um servidor da ordem, da pátria, da humanidade. E observa o nome desse título. Ele é maravilhoso, gente, desde o início. Servidor. Servidor. Aí a gente olha as atitudes, né? Ele está sendo servido. Espera aí, que agora se não tiver tapete vermelho eu não entro. Se tiver uma cadeira especial, acolchoada, porque a coluna não está muito boa. Não, é servidor, você tem que ser menos do que os outros. Muito menos. Muito menos. Por isso é que quando eu chego para conversar, para falar, palestras e coisas do tipo, a única coisa que eu não sei fazer, e que eu não tenho prazer, não gosto de fazer, é ficar, eu sou Robson, eu fiz isso, fiz aquilo outro, não sei o que lá, viajei para não sei o que, dei palestra. Não! Isso tem uma plataforma, eu vou ensinar para vocês, tem uma plataforma, chama Plataforma Lattes, é do CNPq, é só digitar lá, Robson Ferreira dos Santos, você vai ver tudo que eu fiz. Eu não preciso ficar enchendo a cabeça de vocês, não. Não preciso não. É melhor eu falar menos e dar mais do que falar muito e não dar nada. Correto? Por isso que a gente passa esse pedacinho de tarde para a gente poder refletir sobre esses processos filosóficos. É óbvio que não dá para a gente poder esgotar todos os assuntos. Por isso é que eu termino aqui.
Muito obrigado.